Ele fala e esclarece. Quando o mestre vai partir o pão, se faz o reino, é catequese, é motivo para celebração. Olá, querido catequista do Regional São 1, da CNBB, eu sou o Padre Erickson e represento na Comissão Pastoral para Animação Bíblico-Catequética aqui do nosso estado a sub-região de Sorocaba, composta pela Arquidiocese de Sorocaba, pela Diocese de Registro, Jundiaí, pela Diocese de Itapetininga e Itapeva. Nós ficamos responsáveis em apresentar alguns números do Diretório para a Catequese. Num primeiro vídeo, apresentado pelo professor Railson, já apresentamos 3 temas. E no dia de hoje, teremos a ajuda do professor Altieres, que vai apresentar também 3 temáticas. A primeira, a relação conteúdo e método. A segunda, a experiência humana e a catequese. E a terceira, a questão do grupo. Bons estudos a todos, repito, pega o seu diretório, pega também o marca-texto e bora estudar. Olá, queridos amigos e amigas catequistas do nosso subregional da CNBB Alegria e Paz. Eu sou Altieres dos Santos, sou formador para a catequese, sou escritor. Eu tenho como formação da catequese o meu projeto de vida e já tive a alegria de estar em várias das nossas dioceses aqui do nosso subregional, atuando na formação de catequistas. Que bom! Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre alguns pontos do nosso diretório, como a gente vem fazendo nos últimos meses. E eu gostaria de comentar aqui com vocês alguns aspectos que são importantes para a nossa compreensão do diretório na nossa missão. O primeiro ponto que eu gostaria de fazer, uma breve análise, está no número 194, que trata da relação método-conteúdo e nos ajuda a ter uma visão importante sobre um aspecto que é essencial para você que evangeliza, que trabalha, que lida com pessoas na catequese. Tudo que você for fazer, você depende de um método, uma forma de realizar algo, de concretizar. A palavra método, por exemplo, significa caminho, significa o modo como você vai dar sequência a uma ação. Todos nós precisamos de método para realizar quaisquer coisas que nós tenhamos em mente. A catequese é assim, ela depende de métodos. Os métodos são a forma como nós vamos levar a cabo aquilo que nós temos como nossa missão. Então, eles são muito importantes. Há uma relação, porém, que nós temos que levar em conta, que o diretório nos orienta, que é sobre método e conteúdo. Nem sempre, na verdade, os nossos métodos utilizados na catequese podem corresponder com o conteúdo. Vou dar um exemplo muito simples. Você pode, inclusive, lembrar-se de alguma vez em que você já viu o que eu vou dizer. É possível que, em algum momento, você tenha visto aí nas redes sociais, em algum grupo de WhatsApp, algum catequista procurando uma dinâmica para ensinar oração. Veja, aqui nós temos 2 coisas muito diferentes. Não há uma ligação entre método e conteúdo. Não se ensina a oração a partir de dinâmica, mas a partir da prática. Algumas coisas dependem muito da prática. Outras podem ter teoria ou uma exposição talvez mais animada, talvez mais extrovertida, como uma dinâmica, mas a gente precisa prestar atenção nesta relação método-conteúdo. Veja, eu vou dizer para vocês o que é que a gente precisa olhar para entender melhor isso. O texto que o nosso querido coordenador Padre Erickson coloca para nós, neste mês, para refletirmos, começa dizendo que o mistério da encarnação é um paradigma de toda a ação catequética, ou seja, o mistério da encarnação de Cristo é um método, é um modelo para trabalharmos a ação catequética. Observe que Jesus mesmo fez-se pessoa, ele veio até nós, ele pisou o nosso chão, caminhou conosco, ele esteve em meio às nossas dores. Era a forma de Jesus dizer: eu entendo, eu estou com vocês, eu caminho com vocês. A missão de Cristo não aconteceu de uma forma distante, fora da realidade, mas dentro da própria realidade. Por isso,
o método precisa, depende de que o seu conteúdo e a sua metodologia caminhem juntos. No caso, veja bem, você e eu, catequistas, temos que observar com muita atenção o dado da nossa realidade concreta. Qual é a realidade em que você vive? E quando eu digo isso, não é apenas uma questão socioeconômica, financeira, que também são essenciais. Olhar para a realidade inclui muitas outras coisas. Você tem que saber, por exemplo, quem é o seu catequizando. A gente já sabe disso. A gente tem que lembrar quem é o catequizando, qual a história de vida dele, quais são as lacunas que ele traz para a catequese. Isto significa que você está olhando para a realidade do teu catequizando, o que é muito importante. E tem um detalhe muito importante também nisso tudo, um detalhe essencial, que é a questão da escuta criativa. Nessa relação método-conteúdo, que você vai buscar uma forma mais adequada para passar um conteúdo específico, você precisa ter esta escuta criativa para conseguir fazer com que isso seja feito da melhor forma possível. No mesmo texto que o padre Erickson enviou a nós, há uma frase também muito interessante. Faz-se necessário, então, uma nova relação entre método, parte imutável da catequese, pois leva-se em conta as circunstâncias de cada batizado, e o conteúdo, parte imutável, objeto da fé. Sabe por quê? O diretório nos ensina que o conteúdo da revelação não pode ser mais mudado, é dado por Cristo. De fato, a revelação encerrou-se no tempo dos apóstolos, mas a gente pode desenvolver múltiplas linguagens, múltiplas estratégias para conseguir levar a mensagem do Evangelho. A gente deve fazer isso. E o diretório é muito rico quando ele nos lembra, por exemplo, lá no número 195, que os métodos são plurais, há muitos métodos. Você, com certeza, já deve ter observado seu colega catequista oferecendo um encontro de catequese, não é mesmo? Quem de vocês já fez isso sabe como é interessante perceber que um assunto que eu trato de um modo, aquele catequista, aquela catequista, trata de uma forma diferente. Isso é enriquecedor. Então, os métodos podem ser muitos, podem ser variados, mas o conteúdo não. Então, na relação método e conteúdo, nós não podemos, nem temos como alterar o conteúdo. O conteúdo deve permanecer idêntico, deve permanecer fiel ao que é original. Você pode observar nesse número, por exemplo, que há uma citação de Efésios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, São Paulo dizendo, a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Então nós temos muitas formas de exprimir os sinais sensíveis de Deus para o nosso catequizando. Aliás, você mesmo, catequista, é também resultado da metodologia que os seus catequistas utilizaram para formar você. Isso é muito interessante. E a igreja não tem um método próprio. Nós temos uma variedade grande de formas de anunciar, de formas de aproximar o catequizando, a família, o destinatário do mistério de Cristo. Nós temos muitas formas. Lembrando, então, que o método pode ser muito diferente um do outro, pode ser plural, mas o conteúdo não muda. O conteúdo deve ser sempre fiel ao que o Evangelho diz. Aproveitando, eu quero também tratar aqui com vocês de um outro ponto que está aqui no diretório, a partir do número 197, que é sobre a experiência humana. A experiência humana é essencial para qualquer ponto de partida na catequese por muitos motivos. Primeiro, você deve lembrar-se de que a pessoa, você, qualquer ser humano, tem uma relação, surge a partir de uma relação própria da história que ela construiu ao longo da sua vida. Você e eu, nós somos, então, criaturas, seres na história. Nós temos um vínculo que nos coloca nesse tempo aqui. E quando se fala da experiência humana, a gente tem que lembrar que nós atuamos num tempo histórico. Esse tempo histórico é algo que nos faz ser quem a gente é. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Você não conseguirá evangelizar catequizandos do nosso tempo
utilizando referências históricas, ou utilizando metodologias, ou até formas de 100 anos atrás, como se o teu catequizando também pertencesse àquela época. Você até pode resgatar algumas estratégias que deram certo no passado, mas aplicadas a este tempo. O teu catequizando não está 100 anos atrás, ele está hoje, agora, no nosso tempo. Então, quando se fala de experiência humana, a gente também tem que levar em conta que o tempo em que nós habitamos tem as suas características. Você não pode se esquecer disso, isso é muito importante. Dentro disso, um outro ponto é observar o que o diretório nos ensina. Ele mostra o exemplo de Cristo. Cristo encontra, procura e acolhe as pessoas. Ele tem esse tipo de ação em direção às pessoas. Ele, ao encontrar-se com as pessoas, leva cada uma delas a se encontrarem também. Por isso ele procura por pessoas. Por isso ele acolhe as pessoas. Cristo nunca julga, ele consegue olhar para cada uma delas, como no episódio da mulher caída, por exemplo, e dizer: eu não te condeno, vai, não peques mais. Ele faz isso sucessivas vezes. A catequese precisa praticar, de fato, esta forma de olhar para o catequizando na sua forma de ser, no seu modo de ser pessoa. E, além disso, o diretório nos orienta numa questão muito importante dentro da experiência humana, que é iluminar as experiências que chegam até você a partir do Evangelho. Sabe o que quer dizer isso? Há uma expressão que eu acho muito válida, que é criar laços de fé e vida. Você e eu, nós, catequistas, precisamos criar laços de fé e vida. Devemos nos especializar nisso. Como? Colocando, a partir da palavra de Deus na vida do catequizando, elementos de Deus, colocando o ensinamento, colocando os valores que o Evangelho precisa passar. Cada passagem bíblica traz um ensinamento, mas também a vida do catequizando traz um ensinamento também. Você, que é catequista, ama o seu ministério, precisa ter essa habilidade de criar laços entre a vida das pessoas e a palavra de Deus que é Jesus. Então, é nesse sentido que o número 199 diz assim: a catequese, seguindo o exemplo de Jesus, ajuda a iluminar e interpretar as experiências da vida à luz do Evangelho. É uma mútua iluminação. A vida também apresenta aspectos luminosos, mas o Evangelho é a grande luz. Então a gente tem que colocar a palavra em conexão com a vida. Sabe por quê? Onde é que já se viu uma catequese dar resultados quando o que é ensinado não tem um mínimo de relação com a vida do catequizando? Aquilo que é falado no encontro não faz sentido para ele, não ajuda para que ele seja uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, para que ele repense as suas atitudes diante dele, diante do mundo e diante de Deus. Por isso, é preciso criar laços de fé e vida. E o diretório traz muitas outras situações interessantes a respeito disso. E eu quero falar ainda com você sobre a possibilidade de fazer com que a catequese, então, seja centrada ao redor da palavra. Isto liga método, conteúdo, e também liga a experiência humana. É uma forma muito profunda de entender que tudo o que passa na nossa vida, na nossa existência, pode ser colocado à luz da catequese, à luz da palavra de Deus. O diretório traz ainda uma questão interessante a partir do número 218, que nós vamos abordar, né? Você pode inclusive acompanhar aí no teu diretório, que é a questão do grupo. Tudo que nós fazemos, fazemos em grupo também. O grupo tem uma importância grande para nós seres humanos, porque é a partir dele que nós acabamos desenvolvendo os nossos laços, as nossas conquistas, as nossas habilidades, tudo aquilo que nós somos depende muito também do grupo. O ser humano é um ser social e o grupo é onde ele consegue manifestar as suas qualidades, as suas virtudes, e o grupo também pode ajudar o ser humano a ser a melhor versão de si mesmo. Diz o número 218 que a comunidade cristã é o principal sujeito da catequese. Então a gente já tem um ponto de partida bem interessante aqui. Um ponto de partida que nem sempre é
tão bem explorado na nossa catequese, a comunidade. Vamos fazer aqui um pequeno entendimento, catequista? Veja bem, qual é a primeira comunidade que você tem diante de você na catequese? A primeira comunidade que eu e você temos é a nossa comunidade de pertença, a nossa comunidade eclesial, a nossa comunidade paroquial. É a nossa comunidade que, por sua vez, se forma a partir das comunidades de família, que também são as igrejas domésticas, são parte da comunidade do corpo de Cristo. Mas aqui eu quero convidar você a olhar para uma comunidade também, que é importante e nem sempre é valorizada, e nem sempre é nem levada em conta, que é a comunidade do próprio grupo de catequizandos, lá onde você e os teus catequizandos estão fazendo uma caminhada ao redor da palavra. É sim uma comunidade. É uma comunidade e que precisa de uma atenção assim, como tal, para que ela possa frutificar e ajudar os catequizandos. Diz o número 219 o seguinte: o grupo é importante nos processos de formação das pessoas. Isso se aplica a todas as faixas etárias. Para as crianças que são ajudadas a viver uma boa socialização, para os jovens que sentem a necessidade de relacionamentos autênticos, para adultos desejosos de experimentar o compartilhamento e a corresponsabilidade na igreja e na sociedade. Então, catequista, a nossa vida se dá em grupos, ela acontece em grupos, ela se movimenta em grupos, e na catequese nós temos que estar atentos a isso. Não é só um dado da sociologia, não é só um dado da observação. O ser humano por si tem uma tendência a viver em grupo e ninguém gosta de viver isolado. Até aquele catequizando que você tem, que se mostra um pouco mais introvertido, se mostra um pouco mais afastado, ele não é antissocial. Ele gosta de estar em grupo, ele gosta, ele precisa disso. E se você, catequista, consegue orientar a tua catequese para que isto frutifique, isto pode ser um grande avanço. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos só nos colocar no lugar dos nossos catequizandos por um momento, e o diretório está nos orientando assim. Será que você aguentaria participar de uma catequese onde aquele grupo não consegue ter consistência? Aquele grupo é um grupo muito fechado, muito silencioso, e você se sente sempre excluído, excluída, não consegue expressar-se nele, é como se fosse um peso. Eu tenho certeza que você já passou por uma experiência parecida com essa que eu acabei de narrar. Pois bem, o grupo de catequese não pode ser um espaço dessa forma. Ele deve ser um espaço que ajude a pessoa no seu processo de humanização, que ajude o seu catequizando a expressar, a florescer as suas qualidades, as suas virtudes. Olha só o que diz ainda o número 220. A interação construtiva entre pessoas diferentes faz do grupo um lugar no qual floresce uma troca e uma comunicação profunda. Houve vários estudos no passado que já disseram que o que você é, o que eu sou, o que nós somos, é resultado de um grande acúmulo de experiências, de observações que nós tivemos a oportunidade de ter observando as outras pessoas. Pais, mães, professores, pessoas do nosso círculo, com certeza deram uma contribuição importante para o que nós somos. E também, a ausência de certas experiências, com certeza causa certas lacunas. Então, a catequese, segundo o diretório, valoriza e coloca em destaque a questão do grupo. O que eu quero dizer para você, catequista, é como é que está sendo a experiência de grupo que você está conduzindo aí com os teus catequizandos. Como é que está sendo essa experiência? Você tem conseguido fazer com que o teu grupo de catequese seja algo prazeroso, algo que possa ajudar o teu catequizando a se conectar com a igreja, ou o grupo de catequese não é nem pensado, você pensa no encontro, pensa na metodologia, pensa na linguagem, pensa nos conteúdos e não pensa no grupo como uma pequena comunidade. Preste atenção. Esta informação é essencial
e ela pode fazer a grande diferença, ela pode fazer com que a tua catequese seja a experiência mais fantástica, mais incrível, mais prazerosa que o teu catequizando pode ter aí na etapa de desenvolvimento em que ele está. Eu quero convidar você a ler esses números do diretório e quero terminar citando uma frase que, para mim, é central na questão do grupo, que diz assim, ainda lá no número 220, diz: enquanto realidade eclesial, então não é uma ficção, é algo que a igreja reconhece, ela reconhece o grupo de catequese. Enquanto realidade eclesial, o grupo é animado pelo Espírito Santo, verdadeiro autor de todo o progresso na fé. Então nós não temos mais tempo a perder. Valoriza o grupo de catequizandos, desenvolva com eles essa consciência de comunidade e você mesmo, você mesma, poderá colher os frutos que o próprio Senhor Espírito Santo colocou aí para cada um daqueles que fará parte do seu grupo. Obrigado, foi um prazer falar com você e nos vemos nas redes sociais. O diretório continua sendo para você e para mim, nesse tempo de desafios, um guia seguro, um mapa que nos mostra o caminho a percorrer nesse tempo tão desafiador. Um abraço muito carinhoso, até breve. Quando ele fala e esclarece, quando o mestre vai partir o pão, se faz o